Existe um nível de realidade profundamente inconsciente e um nível de comunicação também a partir desse nível de realidade profundamente inconsciente. Esse nível determina em maior parte os nossos comportamentos, as nossas atitudes e as nossas interações com as pessoas. Então nós nos relacionamos, nós interagimos a partir desse nível que nós não temos consciência e que determina em grande parte as nossas relações. Nesse nível inconsciente profundo, nós estamos conectados a todos os membros da nossa família num profundo vínculo de destino. Bert Hellinger chamou de consciência coletiva ou consciência sistêmica esse nível que nos une com os membros da nossa família numa única totalidade. Nesse nível, nós somos um único organismo. Nós afetamos e somos afetados o tempo todo, sem que saibamos disso. Bert Hellinger percebeu que nesse nível existe um amor de vínculo que nos coloca em risco, um amor que adoece, que coloca a nossa saúde, a nossa felicidade, a nossa realização em risco. Por que isso acontece? Bert Hellinger percebeu que nesse nível, no nível da consciência sistêmica, existem leis que regem os relacionamentos, existem princípios inconscientes. Quando essas leis são negligenciadas, quando elas são violadas, isso provoca adoecimento ou disfuncionalidade dentro do sistema em um ou mais indivíduo, em uma ou mais gerações. Então, existe um nível de amor que nos coloca em risco. Bert Hellinger percebeu que o amor não é a solução para todos os problemas, não é o bastante amar. É preciso submeter-se a essas leis. O amor, sem estar submetido a essas leis, ele viola essas leis. E isso promove adoecimento. Então, esse amor de vínculo é um nível de consciência em nós, que o Bert Hellinger chama um nível imaturo. Ele denomina esse amor de vínculo como amor cego. Por que é um amor cego? Porque é um amor infantil, é um amor mágico. Né? No nível da nossa consciência infantil, nós acreditamos que podemos tudo. Né? É o nível do pensamento mágico, é o nível do pensamento onipotente. Né? Então, essa criança que um dia nós fomos, ela permanece em nós hoje como um nível de consciência. E nesse nível de consciência, nós amamos de forma que compromete a nossa saúde, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa realização na vida. Nesse nível de consciência, existe uma conexão com os adultos, com as pessoas do nosso sistema, num nível profundamente maturo. Então, uma criança pequena, ela é capaz, Bert Hellinger nos diz que uma criança, ela pode suportar muitas coisas, mas ela não suporta ver os adultos que ela ama sofrer. Então, nesse nível de comunicação inconsciente, uma criança, quando vê o pai ou a mãe, ou um tio, uma tia, uma avó, alguém da sua família em risco, nesse nível inconsciente, ela acredita que se ela assumir o risco no lugar dessa pessoa, ela protege essa pessoa desse destino. Se ela fica doente no lugar de alguém do sistema, se ela fica triste no lugar da mamãe, se ela fica sozinha como a titia ficou, ela vai mudar o destino da mãe, da tia ou da avó, dessa pessoa que ela ama tanto. Claro que isso é um pensamento inconsciente. E quando nós crescemos, essa criança que um dia nós fomos permanece como um nível de consciência que atua num amor, nesse amor de vínculo, que é um amor completamente cego e imaturo. É um amor mágico, é um amor onipotente, assim como as crianças veem o mundo e pensam o mundo. Nesse nível, nós nos sentimos culpados se alguém do sistema está em desvantagem, se nós acreditamos que nós estamos em vantagem em relação a alguém do nosso sistema. É interessante observar aqui que essa pessoa do sistema pode ser alguém que nós conhecemos, pode ser o pai ou a mãe que esteve ou está próximo de nós, ou pode ser alguém que nós nem conhecemos. Porque aqui nós falamos de uma conexão no nível da consciência sistêmica, que é uma consciência que nos une como uma totalidade.
Essa consciência, ela não é sinônimo de consciente, não é sinônimo do consciente que a psicanálise diz, que a psicologia fala, né? Na verdade, essa consciência, ela é uma instância profundamente inconsciente, né? E nesse nível não existe tempo, não existe espaço, não existe mundo dos vivos e nem mundo dos mortos. Nós estamos conectados para além do tempo e do espaço, para além do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. Nós estamos conectados nesse inconsciente profundo. No inconsciente não existe tempo e espaço. Isso existe no nível da mente consciente. Então, nós podemos carregar conosco uma culpa que pertence a alguém do nosso sistema que nós nem conhecemos, nós nem sabemos quem foi essa pessoa. Então, muitas vezes, nós carregamos sentimentos, carregamos culpa, por exemplo, que pertence a alguém do nosso sistema, que às vezes nós nem conhecemos, na maioria das vezes nós nem conhecemos, né? Nesse nível profundo, nós interagimos e conhecemos todas as pessoas do nosso sistema, mesmo aquela que nós não convivemos ou que vieram muito antes de nós, porque estamos falando no nível de conexão inconsciente, num lugar onde não existe a ideia de tempo e espaço. O inconsciente é um eterno presente. No nível desse amor de vínculo, desse amor cego, Bert Hellinger chama esse amor cego porque ele nos coloca em risco, ele não vê a realidade. Então, no nível desse amor, nós carregamos cargas que não nos pertencem, que pertencem aos membros de nossa família. Cargas que nós percebemos num nível profundamente inconsciente. Para essa comunicação, para além dos órgãos do sentido. Para essa comunicação de inconsciente para inconsciente, quando nós conhecemos e sabemos o que nosso pai ou nossa mãe, por exemplo, sentem no nível profundo, onde nós não podemos perceber com a mente consciente. O que nos leva a adoecer nesse amor é que ele fere, muitas vezes ele viola essas leis sistêmicas. Uma dessas leis é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia diz que quem chega primeiro no sistema tem prioridade. E os fatos que aconteceram antes no sistema, quem vem depois não pode se envolver nesses fatos. Então, quem nasce depois dentro de um sistema não pode se envolver com as questões que pertencem às pessoas mais velhas, mesmo que seja em nome desse amor. Tudo que pertence aos nossos pais, todas as dores, todas as cargas, todas as dificuldades que eles enfrentaram, que fizeram parte da história deles, e que nesse nível inconsciente nós vemos e percebemos, o que nos move nesse amor, que nos faz querer pegar, carregar por eles e para eles, a carga que pertence a eles. Quando nós fazemos isso, nós violamos a lei da hierarquia. E isso provoca um processo de adoecimento profundo em nós. Porque essa lei diz que o que pertence àqueles que vieram antes, quem vem depois, quem chega depois no sistema, não pode se envolver nisso. Quando nós fazemos isso, nós violamos essa lei da hierarquia. E isso causa sofrimento porque nos coloca em risco. Porque no pensamento mágico da nossa criança, quando nós vemos a nossa mãe, por exemplo, sofrendo, lá no nível oculto do nosso ser, nós acreditamos que se nós sofremos também, nós vamos diminuir o sofrimento dela, ou vamos até tirar o sofrimento dela. Esse é um pensamento mágico, é um pensamento da criança interior, desse nível de consciência imaturo em nós. Isso nos leva a adoecer junto e nós não podemos ver que a pessoa pela qual nós fazemos esse sacrifício também nos ama. Isso também vai provocar um sofrimento nela, nesse nível oculto. Quando, por exemplo, uma criança olha para o seu pai e vê as dificuldades que ele enfrentou e castra o seu próprio sucesso para ficar como ele, em nome desse amor de vínculo, acreditando que dessa forma ele fica junto do pai, o pai fica menos solitário. Quando existe esse pensamento mágico e inconsciente, porque nunca é um pensamento consciente, nem para a criança que um dia nós fomos, nem para o adulto que nós somos hoje, porque esse pensamento permanece nesse nível. Quando nós acreditamos, nós comprometemos o nosso sucesso, comprometemos a nossa realização na vida em nome desse amor e violamos a lei da hierarquia. Nós não temos sucesso quando nós fazemos isso. Só um amor
maduro pode abrir as possibilidades da felicidade, do sucesso e da cura. O amor maduro é olhar para a pessoa que nós amamos e vê-la como uma pessoa separada de nós. E ver que essa pessoa que nós amamos também nos ama. É perceber que esse amor mágico não vai reduzir o sofrimento da pessoa ou salvá-la da morte se no nível oculto ela deseja morrer. Muitas vezes os nossos pais trazem inconscientemente um desejo de morte por alguém do sistema deles. É muito comum nós vermos isso em constelação familiar. As crianças, elas ficam órfãs de pais vivos, porque os pais estão emaranhados no seu sistema, ou a mãe, ou o pai, ou os dois. Às vezes aconteceram situações difíceis na família do nosso pai ou na família da nossa mãe, e isso a nível de alma puxa os nossos pais. Então a criança pequena que um dia nós fomos, ela não viu, ela não percebeu, ela não sentiu os pais ali, porque eles estavam emaranhados em processos sistêmicos inconscientes para eles também. Como existe essa comunicação oculta de inconsciente para inconsciente, nós acreditamos que se nós fizermos esse movimento no lugar deles, nós vamos fazê-los ficar na vida. É muito comum em constelação ver pessoas em situações de mortes precoces, de doenças graves, que têm essa dinâmica no inconsciente, esse amor de vínculo profundo, nesse nível imaturo, que acredita que se eu me der em sacrifício, eu vou salvar ou proteger o outro do destino difícil dele ou da morte. Esse é um amor que fere a vida, que coloca a vida em risco. Bert Hellinger nos fala de um outro amor. Ele fala do amor do espírito, que é um amor que faz com que nós aceitemos tudo como é, que faz com que nós possamos concordar com tudo da forma como é, inclusive com o destino dos nossos pais. Quando nós olhamos os nossos pais, o nosso pai ou a nossa mãe ou alguma outra pessoa da nossa família e vemos a dor, o sofrimento dele, o destino dele, Bert Hellinger fala que o amor maduro, o amor que cura, nos leva a nos curvar diante desse destino com profundo respeito, com amor, honrando esse destino, confiando que existe um movimento maior que faça com que tudo seja da forma como é. Compreender que esse movimento envolve também essa pessoa que nós amamos. Só que, para chegarmos no nível desse amor, tem um preço. E o preço é, nós precisamos viver o luto, viver os lutos, viver a dor da nossa impotência diante do destino do outro, enfrentar os nossos medos, aqueles medos ocultos que ficaram no inconsciente dessa criança pequena que hoje constitui um nível de consciência em nós. É preciso viver a dor da ausência desses pais, a dor do medo que nós sentimos e nem sabíamos nomeá-lo e ainda não sabemos, né? Um medo de perdê-los, um medo de que não estivessem ali, um medo de que morressem, um medo de que alguma coisa terrível acontecesse. Sim, porque quando os nossos pais estão emaranhados, nós carregamos esse medo. E esse medo faz com que nós nos organizemos de uma forma defensiva diante da vida. Então nós nos tornamos adultos e mesmo diante de situações que não representam mais essa ameaça, nós nos sentimos ameaçados, como se alguma coisa terrível fosse acontecer. Um outro preço que nós pagamos para transcender esse nível de consciência imaturo para um nível de consciência mais maduro, que pode amar de uma forma que cura, nós precisamos enfrentar a culpa no nível dessa pequena consciência, porque uma criança, quando ela acredita que se ela fica doente no lugar da mamãe, se ela morre no lugar do papai, se ela fica solitária como a titia ou como a vovó, ela é uma boa criança. Ela se sente de consciência tranquila. O Bert Hellinger fala da inocência e da culpa. Ela se sente inocente quando ela coloca a vida dela em risco por amor. E eu volto a dizer, quando nós nos tornamos adultos, esse nível de consciência permanece em nós. Então, no nível profundamente inconsciente, nós continuamos acreditando nisso. E qualquer movimento que nós façamos para voltarmos para nós mesmos, para o nosso destino, para cuidar da nossa vida, honrando o destino do outro, nos desvinculando do destino do outro, naquilo que nos adoece,
naquilo que nos coloca em risco, naquilo que coloca em risco a nossa felicidade, nós sentimos uma profunda culpa no nível dessa consciência imatura. E esse é o preço. É uma culpa que não faz sentido, mas nós sentimos como culpa nesse nível de consciência. Na lei da hierarquia, quando nós honramos o destino dos nossos pais, dos nossos ancestrais, tudo que aconteceu ali, quando tomamos isso na nossa alma, no nosso coração, como parte da nossa vida, então nós podemos nos desligar deles, desse destino, e podemos fazer algo de bom com a vida que chegou para nós através deles. Porque para além, para muito além de tudo o que aconteceu, para além das dores, das dificuldades, dos desafios humanos, a vida chegou para nós através deles. Eles geraram a nossa vida, eles passaram a vida adiante, essa vida que é um presente e que vem de longe e que vem da fonte criativa. Então, quando nós podemos honrar e respeitar o destino de cada um, vivendo os lutos, sem viver os lutos, sem viver a dor da nossa impotência, nós não conseguimos transcender esse amor imaturo. Então, quando nós fazemos esses lutos, uma vez que nós nos tornamos adultos e podemos olhar para isso, expandir a nossa consciência e fazermos esses lutos, então nós podemos nos despedir desses destinos, nos despedir dessas pessoas com amor, tomando o que nos pertence, ocupando o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na hierarquia e seguindo adiante. E tudo aquilo que fez parte, que faz parte da vida deles, se torna força para nós, força que nos impulsiona. Porque a vida, o fluxo da vida segue sempre adiante. O fluxo da vida tem força o bastante para percorrer, para penetrar e para transcender todas as dificuldades humanas e seguir adiante. Uma outra lei sistêmica que o Bert Helling percebeu fenomenologicamente é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é uma necessidade de compensação que existe dentro dessa consciência sistêmica. Isso faz com que tenha que haver um equilíbrio da troca, um equilíbrio bom entre o dar e receber e entre perdas e ganhos dentro do sistema. Então, uma culpa não assumida no sistema, ela fica solta e alguém vai assumir isso no lugar. E isso pode nos provocar situações de muito sofrimento, pode provocar situações de muito sofrimento dentro do sistema. E isso, às vezes, alcança várias gerações. Bert Helling também fala da lei do pertencimento. A lei do pertencimento é uma necessidade de completude no sistema. Essa lei diz que ninguém pode faltar, que todos são igualmente importantes, todos têm o mesmo direito de pertencer. Então, quando alguém é excluído do sistema porque não corresponde ao ideal do sistema, aquilo que o sistema espera dele, essa pessoa ela é representada por alguém que chega depois. Então, quem chega depois no sistema entra no lugar dessa pessoa que foi excluída. A pessoa que entra nesse lugar, ela fica emaranhada no destino dessa outra pessoa. Ela traz os mesmos pensamentos, ela traz os mesmos sentimentos, até que a pessoa que foi excluída, ela seja novamente reinserida no sistema. Essas exclusões podem acontecer de duas formas. Elas podem acontecer quando o sistema não concorda com alguns comportamentos ou atitudes de um ou mais membros, quando alguém não corresponde ao ideal do sistema, aos valores do sistema. Essa exclusão também acontece quando nós nos esquecemos de alguém, por exemplo, uma criança que foi abortada, uma criança que nasceu morta e ficou esquecida na ordem dos irmãos. Essa exclusão ela pode acontecer também sem que nós tenhamos a intenção. Não importa a forma como a exclusão ocorra, alguém vai representar a pessoa excluída. Isso é observado em constelação familiar. Então, muitas vezes, nós carregamos culpas que pertencem ao nosso sistema, que pertencem a outras pessoas. A constelação familiar traz isso à luz, nos revela isso. Porque essa culpa que nós carregamos, que não nos pertence, prejudica a nossa saúde, faz com que a nossa saúde fique em risco, a nossa vida fique em risco, a nossa realização fique em risco, a nossa felicidade fica em risco. Reconhecer esse amor de vínculo, reconhecer esse amor imaturo,
que nos coloque em risco. É uma das tarefas do nosso desenvolvimento para que possamos seguir de uma forma livre, saudável, rumo à nossa realização. Existem também culpas que são culpas pessoais. Se nós cometemos algo que fere alguém e que isso se torna uma culpa pessoal, muitas vezes nós tentamos reparar essa culpa com expiação. Esse é um outro processo que boicota a nossa felicidade, que interfere na nossa saúde, na nossa realização. Bert Hellinger nos diz que quando nós cometemos algo que fere uma outra pessoa, fazendo-nos nos sentir culpado, nós podemos reconhecer isso, reconhecer e assumir esse ato com dignidade. Olhar para essa pessoa com dignidade, reconhecer o ato e reparar isso quando isso é possível. Quando isso não é possível, faça algo em homenagem a essa pessoa. Essa é uma forma boa de fazer algo de bom com a culpa. É o que o Hellinger chama de reparação, que é diferente de expiação. Na expiação, nós não queremos fazer contato com a dor da responsabilidade do nosso ato. Nós acreditamos que se nos punirmos, se ferirmos a nós mesmos, nós vamos estar reparando esse ato, nós vamos estar eliminando as consequências desse ato. E não elimina. Então, uma culpa pessoal exige de nós a coragem de encarar o ato, viver o luto desse processo. Eu costumo dizer que viver é a arte de fazer lutos. O tempo todo precisamos de viver, de fazer nossos lutos, encarar nossas dores, viver o que precisamos viver e transcendermos a experiência, ficando com o aprendizado dela. Então, diante de uma culpa pessoal, nós podemos encarar, olhar para isso e viver a dor disso. Reconhecer que nós ferimos, que nós magoamos, carregar essa responsabilidade, ao invés de querer nos isentar disso, exigindo o perdão do outro, expiando com o nosso próprio sofrimento. Na maioria das vezes, nós expiamos uma culpa pessoal de forma inconsciente. Às vezes, de forma consciente, nós até negamos. Na maioria das vezes, é um processo inconsciente. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. O que faz com que eu não tenha realização na vida? O que faz com que eu boicote meu próprio sucesso? Por que as coisas não dão certas para mim? Dentro dessas perguntas, é importante olhar que leis sistêmicas estão sendo violadas e como o meu amor de vínculo, o meu amor imaturo, está ferindo a minha vida. Como eu posso reconhecer esse amor? Como eu posso fazer algo de bom com esse amor? Na vida, pela vida, para a vida. Como eu posso reparar ao invés de expiar? Reparar de uma forma benevolente, se eu carrego uma culpa pessoal. Se a culpa pertence a alguém do sistema, trazer isso à luz e deixar com quem ela pertence. E muitas vezes nós carregamos uma culpa por fatos fatídicos, por fatos que nós não temos nenhum controle, que são vicissitudes do destino. Por exemplo, quando perdemos um filho, perdemos uma criança, quando acontece algo terrível na nossa família e nós nos sentimos culpados às vezes. Uma vez eu me deparei com uma pessoa, trabalhei com ela há muito tempo essa culpa. 3 pessoas sofreram um acidente, só ela sobreviveu. E essa culpa fazia com que ela se corroesse por dentro, com que ela ferisse a vida, a felicidade, a realização dela. Até que ela pôde compreender que foi uma vicissitude do destino. Foi um fato que ninguém poderia ter nenhum controle. E aí então ela pôde viver a dor terrível dessa experiência. Ela pôde honrar o destino dessas 2 pessoas que se foram e fazer a escolha de fazer algo maravilhoso com a própria vida em homenagem a essas pessoas que se foram. Então ela pode honrar esse destino e agradecer a vida que ficou para ela, que ainda não terminou para ela, e fazer algo de lindo e de bom na vida por isso. Reconhecer esse amor de vínculo, reconhecer esse amor imaturo, reconhecer esse amor cego, como diz Bert Hellinger, é um passo fundamental para o equilíbrio da nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa realização, para a nossa felicidade. Bert Hellinger nos diz que o amor que adoece é o mesmo amor que cura, dependendo da forma como se ama, dependendo de que nível de consciência
se ama. Se o amor cego pode dizer mamãe querida, por amor a você, eu também fico doente. O amor que vê pode falar mamãe querida, por amor a você, eu vou cuidar muito bem da minha vida, na minha saúde, mamãe. Você fica bem. Na minha alegria, mamãe, você se alegra. Porque você foi tão triste, eu tenho compromisso com a felicidade, para ter valido a pena. Porque na minha felicidade, mamãe, você se planifica. O amor que adoece pode dizer para o pai, por exemplo, querido papai, a vida toda eu te vi lutando para ter sucesso. Faltava tudo, papai. Você lutava. Você nunca teve sucesso. Eu vi a sua tristeza. Papai querido, por amor a você, eu também não vou ter sucesso. Vou fracassar. O amor que cura pode dizer, papai querido, eu sempre vi você lutando, você trabalhou muito. Papai querido, em sua homenagem, eu vou ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Eu vou cuidar da vida que você me deu. E no meu sucesso, papai, você se realiza. Então, esses são exemplos que o Hellig nos deixa do amor que adoece e do amor que cura. O amor que adoece é um amor pequeno, ele fere o grande amor. É um amor pequeno, no sentido de um amor humano, um amor infantil, um amor que não pode ver a grandeza da vida, um amor que luta contra a morte, um amor que luta contra os destinos. O amor que vê é um amor maior, é um amor alinhado aos movimentos do espírito, é um amor que concorda com tudo como é, porque tem certeza do fluxo desse movimento, que tudo segue nele de uma forma criativa, como nos diz Bert Hellinger. O amor que vê não luta contra a morte. Ele sabe que a morte é parte da vida. Ele não se contrai ao movimento. Ele se entrega ao movimento, seja ele qual for. Portanto, o amor cego, esse amor pequeno, quer mudar o curso das coisas, quer que as coisas sejam diferentes do que são. Esse amor imaturo acredita que pode salvar o outro do seu próprio destino, carregando por ele o que lhe pertence. O amor que vê sabe que no destino do outro está a força dele, seja o que for que ele carrega, seja o que for que o envolva, é parte do seu destino, é parte desse movimento que tudo guia e que tudo cuida, e sabe que essa pessoa tem toda a força disponível para lidar com o seu destino, seja ele qual for. Porque o amor que vê é um amor que vê além do humano, além da pequena consciência. É um amor que se alinha a um movimento maior. O Hellig chama de movimento do espírito. Que tudo cuida, que tudo guia, que tudo vê, que faz com que tudo esteja certo da forma como é. Nos entregar a esse movimento, concordando com a vida da forma como ela é, para nós e para cada ser. É fluir nela. Esse é o caminho da saúde, é o caminho do sucesso, é o caminho da realização.